Olá, meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana. Vamos iniciar então com uma correção agora do interpretando, certo? Então vamos lá na página 75, fazendo favor aí, sétimo ano, e vamos então ver a respeito das questões que o interpretando traz pra gente, ok? Então hoje nós temos aí a correção do 75 e da página 75 interpretando e da página 76. Então vamos lá. O Interpretando traz aí, logo de início, uma reportagem falando da caravela portuguesa, né, na imagem, e falando sobre o perigo no mar, sobre esses animais que nós estamos estudando aí, esses invertebrados, e trazendo então os perigos que eles aí podem proporcionar para a gente devido às suas toxinas, estruturas perfurantes que eles podem ter, ferrões, aguilhões, né? Então, a questão número um diz o seguinte: por que os acidentes com animais marinhos são mais frequentes em determinados períodos do ano? Qual é o período do ano que tem mais incidência de pessoas no litoral? O verão. Então, por que que eu tenho um aumento do número de casos no verão? Porque eu vou ter mais pessoas indo aí para a região do litoral, né? Quando a gente procura aí no verão uma praia para se refrescar, para passar o dia, né? E tudo mais. Então, por que os acidentes com animais marinhos são mais frequentes em determinados períodos do ano? Porque aí vocês vão colocar assim: esses acidentes são mais frequentes na temporada do verão, vírgula, período com maior quantidade de pessoas indo para o litoral. Ponto final. Que a gente sabe, né, que aí é o período de férias, é o período mais quente do ano, então a gente tem a incidência aí desses casos, do aumento do número de casos. Questão número 2 da página 75, então fala o seguinte: quais são os principais filos de organismos citados que causam situações de emergência em seres humanos? Então, no texto, quais são os filos? Vamos lá. O primeiro filo aí, vamos por ordem, né, de desenvolvimento estrutural aí dos indivíduos, né, de complexidade. O primeiro filo que ele traz é o filo porífera. Aí coloquem assim: porífera, entre parênteses, esponjas. Porífera, entre parênteses, esponjas. Vírgula. O segundo filo, então, que ele traz é o quinidária. Quinidária é com CNI, quinidária. Entre parênteses, anêmonas e corais. Fecha o parênteses. O terceiro filo, então, que ele me traz é o Annelidea. Annelidea com dois N's. Annelida. Annelida. Aí, entre parênteses, coloquem vermes marinhos. Outro que ele traz para a gente é o filo molusca, o filo dos moluscos. Pode botar entre parênteses o polvo. Outro filo que ele traz para a gente também é o filo do ouriço do mar, que é o equinodermata, dos equinodermos. Então, equinodermata, entre parênteses, o ouriço do mar. E por último, que ele traz aí, é o filo dos artrópodes. E aí, entre parênteses, artrópodes, entre parênteses, coloque o caranguejo. Fecha parênteses, ponto final. A número 3 fala o seguinte: em banhistas, quais são os organismos responsáveis pela maioria dos ferimentos? É o ouriço do mar
e as águas vivas, né? Então eu tenho aí o ouriço e os quinidários. Ou se quiser colocar águas vivas também, não vai ter tanto problema não, tá? Então pode botar aí o ouriço, porque geralmente pisa-se em cima deles, né? Principalmente quando tem aquelas regiões com muitas rochas, que as pessoas gostam de ir lá olhar, ver os peixinhos que tem, acontecem muitos acidentes. E as águas vivas, né, que são levadas aí pela correnteza e também saem nadando. Depois nós vamos para a página 76 no Ação, que fala o seguinte: em uma aula prática de biologia, Rafael encontrou animais que apresentavam as características a seguir. E aí ele me deu 3 tabelas falando sobre a coluna, o esqueleto, o corpo, o habitat e as peculiaridades, certo? E depois ele me fala o seguinte: para identificar quais são os 3 organismos que o Rafael encontrou então. Vamos lá. Então coloquem aí, organismo 1. O organismo 1, ele me diz que ele não tem coluna vertebral, certo? Ele tem um esqueleto externo, um exoesqueleto. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eu tenho 3 porções separadas, certo? Igual uma abelha, cabeça, tórax e abdômen. De habitat terrestre e possui 2 pares de asas. Se eu tenho aí a presença de 2 pares de asa, eu estou falando então no filo dos artrópodes. O primeiro organismo é um inseto. Depois vamos para o organismo 2. Ele me disse que ele não tem coluna, que o esqueleto agora é dentro, né, interno. Ele me disse que o corpo é globoso e com espinhos, ele é um animal marinho e tem pés ambulacrários. Quem tem pés aí ambulacrários, eu estou falando então aí dos equinodernos. O corpo globuloso e com espinhos pode ser aí um ouriço. Então, o organismo 2 pode ser colocado ouriço. E o organismo 3 já me fala o seguinte: ele não tem coluna, não tem esqueleto, o corpo é cilíndrico com tentáculos na região oral, ele é marinho e ele possui quinidócitos. Eu estou falando então aí da anêmona do mar. Então, o meu organismo 3 é uma anêmona. Na questão 2 do Ação, fala o seguinte: leia a tirinha. O Baratox me deu superpoderes. Estou vendo seu esqueleto. Insetos têm o esqueleto do lado de fora, babaca. O outro inseto disse. E aí então a baratinha fala: é? Além dos insetos, que outros animais têm esqueleto em sua estrutura corporal? Quais outros grupos de animais aí que eu tenho um esqueleto do lado de fora do corpo? Então podemos colocar crustáceos, coloquem aí então, crustáceos, aracnídeos, as aranhas também têm. Então coloquem crustáceos, vírgula, aracnídeos. Pode também colocar moluscos com concha, tipo o caracol, a ostra, né? Moluscos com concha. Os corais também podem entrar aí, entre outros. Só esses já está bom. E a letra B da número 2 fala o seguinte: qual a importância do exoesqueleto para os invertebrados terrestres? Os invertebrados terrestres, então, eles têm aquele esqueleto externo. Qual a função, por exemplo, de um esqueleto? Aquele esqueleto rígido que fica por fora do corpo do animal. Sustentação do corpo, coloquem aí então, sustentação do corpo, igual o nosso esqueleto que deixa o nosso corpo em pé, auxilia, né? Só que dos insetos aí, por exemplo, ele é externo. Então, sustentação do corpo, vírgula, proteção contra predadores, proteção contra predadores e evita a perda de água.
e evita a perda de água. Coloca entre parênteses desidratação e fecha o parênteses. Evita a perda de água. Aí abre o parênteses, coloca desidratação e fecha o parênteses. Então, nós terminamos aqui a correção da página 75 e 76, certo? Vamos então aí acompanhando os outros vídeos, assistam tudo, façam as correções, certo? Do resto, então, eu vou postando depois aí os outros vídeos com as outras explicações, tudo certinho. Qualquer dúvida já sabem onde me encontrar, pode fazer comentário aí no vídeo que eu vou respondendo vocês também. Beijão e se cuidem, vamos ficar em casa, hein?